Olá, pessoal. Vamos falar hoje do período regencial. Nós já explicamos o período do reinado de Dom Pedro I. Agora vamos falar daquele período após a sua abdicação. Quando Dom Pedro abdica do trono, devido às pressões que ele estava sofrendo da elite, a crise econômica, a sua vida desregrada, né? Tudo isso levou à sua abdicação. E também a expectativa que ele tinha que ao chegar a Portugal ele seria o Pedro IV, sucessor de Dom João VI, que havia morrido. Esse período é chamado de transição até a maioridade de Dom Pedro II, porque quando ele foi embora, ele deixou seu filho, que de 5 anos de idade, nas mãos de José Bonifácio de Andrade e Silva, que seria o seu tutor, que prepararia ele para assumir o trono. Mas enquanto ele não tinha condições, a Constituição de 1824 previa que o período fosse regencial, ou seja, escolheriam regentes através do Senado, né? E eles fariam o governo até que Dom Pedro tivesse a idade para poder assumir o trono. Então, nós tivemos a regência trina provisória, que durou de abril a julho de 1831, depois da abdicação dele. Depois aí foi eleita uma nova regência, a regência trina permanente, que vai governar de 31 a 34, 1831, né? E a regência una, a regência, há uma mudança na Constituição lá, e a regência passa a ser una, ou seja, só um regente, que é de 35 a 37, a de Padre Feijó, e a de 37 a 40 de Araújo Lima. As três primeiras regências, elas constituíram um avanço liberal, que era de mais descentralização política, mais poder para as províncias, uma série de coisas que foram criadas nesse período, que a gente vai ver durante a explicação. Quando, em 37, já preparando para a, a coroação de Dom Pedro II, né? Eles fizeram um regresso conservador, voltando, tirando o poder das províncias, e conservando de novo o poder para o próximo imperador, com Araújo Lima. Quais eram as tendências políticas do período, assim, após a abdicação de Dom Pedro I? Você tinha os restauradores, ou caramurus, que eram portugueses descendentes de portugueses e burocratas, ligados ao antigo governo de Dom Pedro I. Contrários a qualquer reforma política, eles eram bastante conservadores, absolutistas, né? Aqueles que não permitiam a democracia de forma alguma. Qual era o objetivo deles? Volta de Dom Pedro I. Essa volta de Dom Pedro I, mais para frente, ela vai perder sentido, porque Dom Pedro vai morrer em Portugal, então não tinha sentido mais ele voltar ao Brasil. De outro lado, você tinha os liberais moderados, ou chimangos, que eram proprietários rurais, especialmente do Sudeste, monarquistas e escravistas, e que tinham no federalismo, né, a sua ideia, ou seja, com forte controle do Rio de Janeiro, centralizadores, e a principal força política que controlava o governo na época eram os grandes proprietários, né, proprietários de terras, portanto, eram os mais ricos. E você tinha depois mais um grupo, que é os liberais exaltados ou farroupilhas, ou jurujubas. Esses eram proprietários rurais das regiões periféricas sem influência do Rio de Janeiro, classe média urbana e setores do exército. Eles desejavam o fim da monarquia e proclamação da república, um federalismo, ou seja, grande autonomia provincial, e alguns pregavam ideais democráticos inspirados na Revolução Francesa. E nesse aí que era o foco das revoltas, que a gente vai estudar em outra aula, as revoltas do período regencial. Então, essa é a preparação para o período regencial. Então, você tinha três correntes políticas, uma se esvaiu porque Dom Pedro morre, e as outras duas continuam na luta, né? É, essa aula aqui nós vamos mostrar como os partidos políticos se desenvolveram. Em 1822 você tinha o Partido Português e o Partido Brasileiro. De 31 a 34, os partidos portugueses virou restauradores, o Caramuru, né? Eles queriam que restaurasse o que tinha antes, né? E eles tinham um partido, era chamado Partido Regressista,
se tornou, em 1840, Partido Conservador. Então, esse Partido Conservador tem origem no Partido Português, lá do primeiro reinado. O Partido Brasileiro partiu em dois lados, como o nome diz, né? Liberais moderados e liberais exaltados. Esses liberais moderados e exaltados caminharam para um chamado Partido Progressista e depois virou o Partido Liberal. E aí tinha o Partido Liberal, que apoiava a monarquia, e eles racharam e criaram um Partido Liberal Radical, que virou o Partido Republicano em 1870, né? Já próximo do fim da monarquia. Veja como que é a política. A política é isso, você vai mudando de acordo com a situação, eles vão migrando, achando os seus interesses ali. Então essa é a, a forma política que aconteceu de 1822 até 1870. Então você vê que só tínhamos dois partidos, o português e o brasileiro, e depois disso foram criados aí os restauradores, os liberais moderados, os liberais exaltados, que eu acabei de explicar, e os restauradores viraram o Partido Regressista, depois virou o Partido Conservador, que vai durar até o fim do Império. O Partido Brasileiro, dois lados, liberais moderados e os liberais exaltados, que vão virar o Partido Progressista aí em 1836, por aí. E daí, quando Dom Pedro assume, eles viram o Partido Liberal. Então tinha dois partidos no Brasil, o Partido Liberal e o Partido Conservador, na época do Império de Dom Pedro II. Mas, por final do Império, esse Partido Liberal rachou em Partido Liberal Radical e o Partido Liberal continuou como aquele que apoiava o governo de Dom Pedro II. E desse Partido Liberal Radical surgiu o Partido Republicano, que vai lutar para a proclamação da República. E nós vamos, na próxima aula, começar a falar das regências, falando da regência trina provisória. Muito obrigado.